Obrigada. Boa noite a todos. Ainda faltam 3 elementos, podemos esperar mais 5 minutos? Pode ser que... Está certo. Sim, então aguardamos. Acham bem? Sim? Está bem. Sim, Todos. Dar-lhe nota que, por causa de uma questão pessoal, tem que ser às 8 menos 10. Se nós chegarmos à informação escrita, o Bruno apresentará a informação escrita e o outro ponto, penso que é a alteração do mapa pessoal, a doutora Ana depois apresenta, está bem? Está certo, David. Depois serás substituído então pelos elementos do Executivo que indicaste. Isso tem que ir buscar o miúdo ao futebol. Sim, podemos inverter a ordem. Sim, sim, podemos inverter a ordem, sim. Sim. Quando iniciamos Mas vamos iniciar com o período antes da ordem do dia, com a intervenção do público, o período antes da ordem do dia, que também creio que será, ou demorará pouco tempo. E entrando na ordem do dia, saltamos então logo para a informação escrita, o ponto 2. Sim, podes. Fica assim, sim. Quando chegamos aqui, vai ser substituído. Está mais completo. Então, 19h10, vamos dar início, tal como ficou combinado, o início a esta reunião ordinária da Assembleia de Freguesia, hoje, dia 20 de setembro de 2023. A convocatória já está na vossa posse, sabem qual é a ordem de trabalhos. De acordo com o regimento atual, iniciamos sempre a reunião com a intervenção por parte do público. Quem quer intervir... Alguém do público quer intervir? Sim. Por favor, a cada um que queira tomar a palavra, identifique-se, faz favor, está bem? Pode vir, sim. Obrigada. Sim. Sim. Para ser, pois, mais fácil. Muito boa tarde. José Carlos Costa. Obrigada. Eu peço
à senhora Presidente da Mesa que não comece já a contabilizar o tempo, o meu tempo, pelo seguinte: eu tentei encontrar o regimento na internet para saber quanto tempo é que duraria esta minha intervenção, não consegui encontrar o regimento, se calhar por culpa minha. Portanto, a única coisa que eu posso pedir à senhora Presidente é duas coisas, uma de duas coisas. A primeira é que me diga qual é o tempo e a segunda é que me dê alguma tolerância para a qual eu Então, assim solicito sendo, a sua compreensão. assim sendo, a segunda questão deita a primeira por terra, não é? Não, a senhora Presidente é que fará Olha, o favor de ter ou não esse grau de compreensão. Como Zé Carlos, tal como é do seu conhecimento, porque tem participado em quase todas as reuniões, sabe que, apesar dos tempos, eu não sou uma reguladora de tempos. Mas posso lhe dizer o que é que está atualmente no regimento e fica para todos. O que está atualmente no regimento é que a intervenção de cada elemento do público será no máximo de 3 minutos. Peço-lhe então que seja conciso, objetivo, até porque isso favorece o diálogo e a escuta por parte dos outros. Sim, sim, claro. Pronto. Claro, estou Obrigada. inteiramente de acordo. Pode começar, então. Muito obrigado. Em primeiro lugar, queria saudar os membros desta Assembleia, a mesa, o Executivo, os nossos amigos técnicos, porque sem eles esta reunião correria pior do que está a correr agora, e os ilustres fregueses, que, embora sendo poucos, fazem-se representar e bem. Espero que as vossas férias tenham corrido muito bem e espero também que as vossas férias, com as alterações climáticas que se verificaram, variadíssimas ondas de calor, chuvas, inundações, vos tenham feito refletir sobre tanto negacionismo que existe no mundo acerca das alterações climáticas, que hoje são uma realidade. Vou então passar à minha intervenção e, Sra. Presidente, tentarei ser o mais breve possível, tentando cortar aquilo que entenda que seja forma. Dão-nos dão-nos um lírio e um canivete e uma alma para ir à escola, e um letreiro que promete raízes, hastes e corola. É assim o início do poema Queixa das Almas Jovens Censuradas de Natália Correia. Alcântara é uma freguesia que se orgulha de ter na sua toponímia muitas personalidades ligadas à arte e à cultura e, nessa medida, parece-me acertado fazer referência ao 13 de setembro, dia em que Natália Correia faria 100 anos. Foi uma mulher livre, em tempos de ditadura, que nos deixou uma poesia que ecoa no futuro. Natália Correia foi uma mulher subversiva que recusou as galhetas que, em tempos de opressão, sufocavam o povo português e, em particular, as mulheres. A propósito, importa também assinalar os 100 anos do surrealista Mário Cesarini, 9 de agosto. No âmbito da luta pela democracia, devemos assinalar a 9 de setembro os 50 anos da primeira reunião do Movimento dos Capitães, Movimento das Forças Armadas, em Alcáçovas, Viana do Alentejo. Sim, a madrugada que nos traria liberdade e democracia começou em 9 de setembro de 73. Contudo, não devemos esquecer que durante o ano de 73, milhares de trabalhadores estiveram em greve por uma vida melhor, por um melhor salário, contra a guerra colonial. Bancários, metalúrgicos, operários e pescadores fizeram greve quando ela era proibida e duramente reprimida. Alcântara, bairro operário, também disse presente no combate à ditadura. Assinalam-se os 100 anos do nascimento de José Dias Coelho, militante comunista assassinado por uma brigada da PIDE aqui bem perto, na rua que hoje tem o seu nome. Ou posso referir também o nome de Alda Nogueira, também ela militante comunista, natural da freguesia de Alcântara, presa, sujeita a torturas sem adjetivação possível, primeira mulher condenada a 8 anos de prisão maior e medidas de segurança na cadeia de Caxias. Pode pensar-se que nada disto tem a ver com a vida da freguesia. Do meu ponto de vista, tem. Se não fossem estas lutas, não estaríamos hoje aqui, nesta Assembleia de Freguesia, aqui com liberdade, total liberdade, a dizer aquilo que pensamos, a debater, a dialogar, diferentes, sim, diferentes, mas a dialogar e a respeitarmos uns aos outros e, no fim, a valorizarmos e a aprofundarmos aquilo que é um valor, aquilo que é um princípio para todos nós, a democracia. Já está? Qualquer caminho, eu quando acabar agradeço.
Qualquer caminho leva a toda a parte, cito Fernando Pessoa. Este caminho trouxe-nos a liberdade e ainda bem. Isto está a matar-nos. Cresce o consumo de drogas na Avenida de Ceuta. Título de uma reportagem do Jornal Público, 22 de julho de 2023. Duas conclusões desta reportagem. Há cada vez mais quem se droga ao ar livre na Avenida de Ceuta e falta de meios humanos e técnicos, diz o SICAD, Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. O que pode a Junta fazer para colmatar estas insuficiências? É uma pergunta que deixo aqui ao Executivo. O aumento das taxas de juros e a inflação poderá provocar uma grave crise social nas famílias portuguesas e em que medida o Executivo pode minorar este sofrimento? Está preparado para isso, uma vez que tem a experiência de anos de pandemia e demonstrou estar preocupado e atento às carências daqueles que mais precisam? Perdão que isto aqui saltou. O Mais Habitação prevê a criação de uma linha de financiamento no valor de 250 milhões de euros com garantia mútua e bonificação da taxa de juro para apoiar a promoção de habitação acessível por parte de entidades privadas como cooperativas ou construtoras. No entanto, o pacote também prevê que municípios e juntas de freguesia também possam aceder a esta linha. A Junta está a equacionar o acesso a esta linha de financiamento. Com alguma frequência, há moradores que, a qualquer hora do dia, lavam as varandas e fazem a rega de plantas. A mim só me vem uma recordação, que é aquele pregão de há muitos anos, que é aqui vai a água, e a malta apanhava uma molha. Eu já apanhei uma molha por causa destas lavagens, das varandas e das regas. Isto é legal? Pergunto. A empreitada do Centro de Saúde parece estar finalizada. Confirma-se para quando a inauguração? Aproveito para saudar o sucesso da JMJ. Terão sido 3.000 os participantes a que os fregueses de Alcântara deram o apoio. Ótimo. Não sei se é hora de determinar qual terá sido o retorno para a freguesia. De qualquer modo, deixo aqui a pergunta se existe alguma noção sobre qual terá sido o retorno, seja ele económico, social ou outro, deste evento para a freguesia. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. José Carlos Costa. Mais alguém do público que quer tomar a palavra? Sim, por favor. Boa tarde a todos. Nuno Medeiros Brito Mendes, morador em Alcântara, quase sempre presente nas juntas, quando pode estar presente, porque o cidadão deve estar sempre presente para ser informado e ficar informado. Vinha também em conta muitas coisas que o José Carlos dizia, entre os quais é o PRR, segundo parece também está aberto à população, associações, ecobairros, cooperativas. Já estive a analisar a lei e a participação das pessoas para terem um terreno ou um suposto terreno, que é muito ambíguo. Acho que várias pessoas vão se reunir com a Ministra da Habitação e queria saber o que é que a Alcântara tem aqui e ajuda, porque isso no futuro seria um bairro tipo ecológico, seria muito mais sustentável e está aprovado em todos os países da Europa e nos quais os países nórdicos, que de facto isso resolve muito a situação da habitação. A outra questão que se fala de Abril e da memória, eu digo que o camarada é amigo e companheiro. Portanto, houve um camarada que já morreu há uns anos, por acaso era do PCP, não interessa, mas lutou pela liberdade. O camarada Jaime Serra nasceu em Alcântara. Nós temos aqui um dístico de uma placa a dizer José Dias Coelho morreu. A memória também é falada e é oral, e quando menos coisas estiverem escritas, e agora a internet é rápida, inventam qualquer história, ter aqui também o sítio onde nasceu o Jaime Serra, também seria bom nascer o Jaime Serra, porque essencialmente tem uma característica, do ponto de vista histórico, muito importante. Foi o que participou em quase 12 fugas do Álvaro Cunhal e todos os presos políticos de Peniche. Eram ele mal ia para a prisão, é um livro de ler, as 12 fugas de Peniche. O objetivo dele era fugir, porque a liberdade é muito importante. E se a liberdade não se conquista agora, porque temos aí uns alucinados, tipo hitlerianos à portuguesa, Chegas e outras companhias, muito simpáticos, que agora está muito democrata, não é? Liga-se aos professores, os professores têm direitos, os professores não sei o quê, porque é evidente, vai corromper os votos e as pessoas vão ficar enganadas. E a Europa está lá a virar para isso.
E a democracia faz-se assim, com participação, diálogo e, às vezes, corromper o que está descrito na memória, que não é o correto que está feito. Isso é muito importante. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Sr. Nuno Meireles. Mais alguém do público quer intervir? Não havendo mais intervenções, obviamente, esta Assembleia agradece aos intervenientes do público as sugestões e também questões que deixaram aqui. Senhor Presidente do Executivo, quer responder? Agradecer primeiro ao Zé Carlos Costa e ao Nuno as questões que nos trouxeram, as considerações que também fizeram. Começar por reconhecer que a Junta deveria ter assinalado nas suas redes sociais, pelo menos os 100 anos de Natália Correia não o fez, e quero deixar aqui publicamente essa nota que o deveríamos ter feito, obviamente. Em relação às questões concretas que foram aqui levantadas, em relação à Avenida de Ceuta, ainda há pouco, agora aqui informalmente antes, falava com o André, nós já na última reunião penso que teremos falado sobre este tema, inclusive com moções e com discussão sobre este tema. A Junta tem feito o que deve fazer. Há mais de um ano que tem reunido com as entidades responsáveis, quer ligado aos consumos, quer ligado à questão da segurança, da investigação criminal, quer ligado à questão do espaço público com a Câmara, quer ligado à questão da sala de consumo assistido ou de outras respostas que têm que haver naquele território. Muito preocupados, nós há cerca de um ano e meio, salvo erro, reunimos aqui nesta sala, onde estamos, todas as entidades que trabalham nestas áreas, tentámos ser um elo que as ligasse a todas para tentar aqui criar soluções, identificámos uma série de soluções que foram encaminhadas para a Câmara, nomeadamente para a aquisição de mais salas de consumo móvel, que poderia, segundo os técnicos que representam aquela reunião, atenuar bastante o problema que se vive ali na Avenida de Ceuta. Além da questão do tráfego, além da questão do consumo, que é ali feito, porque há ali o tráfego, também temos a questão da sala de consumo assistido, que foi colocada à disposição naquele local. Eu não tenho nada contra a sala de consumo assistido, muito pelo contrário, permite a dignidade do consumo às pessoas que já muito pouca dignidade têm devido à situação de vida em que se encontram. Mas o problema é que estavam previstas 3 salas de consumo assistido para a cidade e só foi feita uma, portanto, de toda a cidade vem para cá, para aquela sala, de todo o país vem para cá, para aquela sala. Isso é na questão do consumo assistido. Depois temos também a questão do supermercado, entre aspas, da venda de droga que se verifica ali, que também vem de toda a cidade para ali, de todo o país para ali. Obviamente isto tem como consequência também que as pessoas que consomem ali vão mais, ali pernoitem, ali fiquem e todos temos assistido. Garanto-vos que nós fomos a entidade que há mais tempo fala sobre este tema, que se preocupa e tem alertado para esta situação publicamente e em reuniões de trabalho com as entidades responsáveis. Na semana passada, na outra semana, tivemos em reunião com a Sra. Vereadora dos Direitos Sociais, que nos disse que queria ter uma reunião com o CICAD para fechar um plano de ação para a Avenida de Ceuta. Aguardamos, ela informou-nos que nos contactaria e informaria desse plano de ação. O que eu farei é informarei a Assembleia e, obviamente, também informaremos a comunidade quando esse plano de ação nos chegar e depois de analisarmos se acharmos que é ou não eficaz naquilo que é o seu objetivo. Em relação àquilo que aquilo que se prevê, obviamente, com a questão do aumento da taxa de juros, o que se vê é que o que se prevê é que o rendimento disponível das famílias cada vez diminua mais e que as dificuldades das famílias aumentem mais. Aquilo que nós temos pedido é o reforço de 2 instrumentos que nós temos, que é o FES Famílias, que é o Fundo de Emergência Social, no qual a Junta de Freguesia consegue pagar a conta da água, da luz, dos medicamentos, das pequenas despesas que as famílias têm. Pedimos o reforço dessa verba. Nós, neste momento, com a alteração que vai agora à reunião de Câmara, temos um valor de cerca de 90 mil euros ano, vamos ficar com esse valor, que é mais ou menos o valor que tínhamos antes da pandemia. Aquilo que prevemos é que no próximo ano esse valor seja insuficiente. O que já alertamos o município é para a necessidade de ir avaliando, obviamente, a execução deste protocolo e, caso seja necessário, reforçarem esse valor para que a Junta tenha capacidade de fazer face
estas dificuldades que se prevêem que as famílias possam vir a ter no próximo ano. Também no que concerne ao Fundo de Emergência Social Alimentação, que consiste sobretudo no apoio alimentar para algumas famílias, uma situação diferente do Fundo de Emergência Social, uma vez que é um apoio diferente e este tipo de oferta de alimentação é alimentação confeccionada para quem não tem capacidade já de confeccionar. Mas também, lembro-me da pandemia, esta resposta foi criada durante a pandemia e nós aqui no território temos 200 e tal famílias na altura que recorreram a esta resposta alimentar. Atualmente temos cerca de 40 e poucas famílias, que serão aquelas que de forma recorrente percebemos que vão precisar deste apoio. Agora também já informámos e falámos com a Câmara sobre a possibilidade no próximo ano haver um reforço deste FES Alimentação, caso exista por parte das famílias da freguesia a necessidade do apoio alimentar, como já aconteceu na altura da pandemia, quando também existiu uma diminuição elevadíssima dos rendimentos. Naquela altura, a maior parte das famílias, porque entraram em sistema de layoff. Agora, porque obviamente com a questão do aumento das prestações, o rendimento disponível diminui bastante, mas no final do dia a questão será a mesma. Também dizer-vos que estamos a aguardar só a autorização para começar com o programa das obras de habitação. São aquelas pequenas obras que nós contemplamos no contrato de delegação de competências com o Câmara Municipal de Lisboa para o mandato, que já foi aprovado esse contrato, mas é preciso agora o ok dos serviços e delinear e fechar toda a parte de processo para que isso se inicie. Estamos a aguardar também, porque também é uma maneira de apoiar muitas famílias, nomeadamente os mais idosos, que têm dificuldade, nomeadamente aquelas famílias que precisam de trocar a banheira por um polibem, que não têm capacidade financeira de fazer essa obra, substituir janelas, portas e pequenas obras na cozinha, e pequenas obras nas cozinhas das famílias que lhes permitam ter outras condições para confeccionar a sua alimentação, caso elas ainda consigam. No que diz respeito à questão do mais habitação que foi levantada pelo Zé Carlos e pelo Nuno, dar-vos nota que sim, existe uma possibilidade, nesta última alteração que foi feita, de haver uma intervenção direta das juntas de freguesia, que nós já estamos a avaliar, agora vamos aguardar que seja aprovado, não é? Mas estamos a avaliar como é que será execuível da nossa parte, mas em traços muito gerais, as juntas podem adquirir imóveis e colocar esses imóveis no programa da renda acessível. Se as juntas o fazem diretamente, ou seja, se fazem esse concurso diretamente, se é feito através do IRU, qual é que é o valor máximo por metro quadrado que se pode adquirir as habitações, que tipo de obras é que se podem fazer? Isso são tudo questões que nós temos que, obviamente, apurar primeiro, antes de avançar. Obviamente, estas questões todas esclarecidas, não temos problema nenhum, inclusive se conseguirmos 10 ou 15 casas neste registro para colocar no mercado de renda acessível, será ótimo. Agora, eu acho que o problema é tão grave, eu não quero estar aqui a fazer propaganda, entre aspas, desta situação, porque eu não sei se será execuível, percebem? Eu prefiro ter primeiro os dados primeiro, perceber se será possível ou não, depois temos que trazer aqui à Assembleia, obviamente, a autorização para tudo isto, mas existe essa possibilidade de facto, como vocês referiram, sabemos isso e estamos a avaliar. Em relação à questão dos ecobairros, a única situação aqui no território que eu me lembro que existiu sobre esse tipo de iniciativa do ecobairro, que era uma cooperativa, uma espécie de uma cooperativa, era ali na zona do Rio Seco, entre Ajuda e Alcântara. Eu participei numa conferência sobre isso em 2020, promovida pela antiga vereadora, pela Paula Marques, salvo erro. Confesso que não sei como é que esse processo ficou. Tomei aqui nota para perguntar no Executivo se existiu alguma evolução ou não, mas sei que sim, que havia esse terreno, que sei que parte do terreno era municipal, parte do terreno era do Estado, era património do Estado Central, e havia sim essa intenção, através de uma cooperativa, de criar ali um ecobairro naquela zona. Em relação ao centro de saúde que o Zé Carlos Costa questionou, eu, na outra semana também, por nossa iniciativa, fomos visitar o Centro de Saúde com a Sra. Vereadora dos Direitos Sociais e com a Sra. Vereadora que tutela as obras. O que eu percebi, que me foi dado a conhecer, o atraso da abertura do Centro de Saúde é simples. A Câmara colocou a obra do Centro de Saúde, daquele e de outros Centros de Saúde, no PRR. Obviamente, com isso,
ficando com a verba, uma verba que já estava alocada no orçamento, libertando essa verba, portanto acho que foi positivo terem feito terem colocado os centros de saúde nas obras do PRR. Contudo, as obras do PRR tinham que ter, a nível de eficiência energética, algumas especificidades que se traduziu numa alteração ao projeto, do projeto inicial do centro de saúde, o que atrasou uns meses, segundo me disseram na outra semana, a conclusão dos trabalhos. Aquilo que eu sei da parte da obra é que no final do ano estará concluída. Da parte da saúde, nós só temos vindo a perguntar também se será a equipa do centro de saúde, dos médicos, será a equipa concluída para poder iniciar os seus trabalhos no novo centro de saúde, mas o que se passa é este. O atraso tem a ver com esta situação, com o facto do município ter incluído no PRR a obra do centro de saúde e, com isso, ter que, obviamente, adaptar o projeto anterior às especificidades que o PRR exigia para que fosse colocada, nomeadamente a nível de eficiência energética, nisso. Obviamente disse logo à Sra. Vereadora que isso é uma excelente notícia, que já fica com verba para nos arranjar a capela, uma vez que libertou a verba do Centro de Saúde, ao qual ela se riu e disse qualquer coisa, pronto, já não me lembro bem. Mas sim, mas é positivo, porque se libertando a verba que estava distrita para o Centro de Saúde, fica com, obviamente, dentro do orçamento, com disponibilidade para outro tipo de intervenções. Em relação às Jornadas Mundiais da Juventude, eu não sei qual é que foi o impacto que teve no nosso comércio. Sei que houve um grande envolvimento da comunidade, sei que correu tudo bem, tivemos milhares e milhares de jovens da freguesia com uma boa energia, com um bom espírito. Eu acho que foi um evento único, acho que só tenho que agradecer a toda a gente envolvida, aos voluntários, à paróquia, tenho que agradecer muito a todas as pessoas da Junta de Freguesia, porque não sei se vocês têm noção, mas entre o pavilhão e a Junta tiveram 1.800 pessoas quase aqui a pernoitar e a fazer a sua vida. Obviamente que isso teve um impacto nos serviços, as pessoas não puderam ir de férias, os trabalhadores não puderam ir de férias nessa altura, tivemos aqui umas semanas a seguir complicadas a nível de alguns serviços, já está tudo mais ou menos reposto, uma vez que já voltaram todos de férias, mas acho que foi um evento que correu muito bem. Eu não sei, não consigo medir, nem tenho mecanismos que me permitam medir o impacto económico das Jornadas Mundiais da Juventude na freguesia. Agora posso-vos dizer que aquilo que eu senti foi que as pessoas que cá moram sentiram-se bem, não houve problemas e fomos acolhedores, e também quem esteve cá teve um comportamento muito correto para com todos nós, para com as entidades que envolvidas, e eu só tenho a dizer coisas positivas das jornadas e fiquei muito agradado como tudo correu e, sobretudo, muito aliviado, porque com tantas, nós não tínhamos noção, mas tínhamos quase mais um terço da população aqui do que é costume, portanto, obviamente, com o impacto que isso poderia ter. Nós criámos aqui uma equipa contratámos a ANAVES, que é uma associação ligada à proteção civil, com médicos, que teve aqui um posto permanente na junta durante a semana das jornadas, o que foi importante, porque também houve vários incidentes normais que trataram desses incidentes sem qualquer tipo de problema. Quando foi preciso encaminhar para os hospitais, encaminharam. Quando era para resolver, resolveram. Portanto, eu só tenho a dizer que, a nível da instituição Junta de Freguesia de Alcântara, as Jornadas Mundiais da Juventude foi algo muito positivo para o território, sobretudo pela envolvência que tiveram com toda a gente, quer com quem de cá se envolveu, quer com quem de fora que cá esteve, e acho que foi bem recebido, que era esse também o objetivo. E acho que respondi a tudo, Sra. Presidente. Creio que sim, está tudo respondido. Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa, sim, às águas das varandas ligar, obviamente não é possível, tem que se ligar para a Polícia Municipal e fazer o reporte dessa situação. Certo, muito obrigada. Algum membro desta Assembleia quer tomar a palavra? Sim, Pedro Henriques, pode. Consegue colocar aí, não consegue? Sim. É muito rápido, eu sei que tem que se ir embora, Sr. Presidente. É só para aproveitar a sua intervenção sobre a questão da habitação. Na última Assembleia que tivemos aqui antes das férias, a Iniciativa Liberal apresentou uma recomendação ao Executivo sobre habitação, sobre transparência e gestão de património municipal, que foi aprovada aqui para esta Assembleia em junho,
e que pedia à Câmara para remeter a esta Assembleia de Freguesia a listagem de todos os edifícios ou terrenos municipais que se encontram cedidos a qualquer título que seja, a partidos políticos, associações, fundações, IPSS, ONGs e outras entidades terceiras e que se encontrem no território da Freguesia de Alcântara. Nessa listagem constem as respectivas condições e finalidade dessa cedência, que essa lista esteja publicada na página de internet da Câmara Municipal, para que a mesma possa facilitar, se torne-se facilmente acessível a quem queira consultar e, consequentemente, sujeito a um maior escrutínio, e remeter à Assembleia de Freguesia, portanto, a esta Assembleia de Freguesia, a listagem com a quantificação de todos os edifícios ou terrenos municipais que se encontrem devolutos ou sem uso no território da Freguesia de Alcântara, sem qualquer georreferenciação para proteção dos referidos imóveis. E, portanto, esta recomendação já foi aprovada aqui na última Assembleia em junho e, portanto, aproveitando este tema, perguntar se esta recomendação teve algum seguimento e se a Câmara deu alguma resposta sobre isto. Obrigado. Posso informar primeiro sobre a parte do encaminhamento? Pois. Então, pronto, já seguiu em relação... Recomendação. Confesso que já tomei aqui nota para ser daquelas coisas que eu vou começar a chatear, porque também acho que é muito importante haver essa informação, até porque a Câmara tem muito património aqui no território, era importante perceber qual é, em que estado é que está e se é ou não possível transformar esse património em habitação para custos acessíveis, para amenizar a questão da habitação aqui no território. Sim. Mas já enviámos logo, só que não temos resposta. Não. Muito obrigada. Mais algum membro desta Assembleia quer intervir agora, nesta fase da reunião? Não? Assim sendo, passamos à fase seguinte, que tem a ver com o PAOD. E primeiro, em relação à leitura resumida da correspondência, aquilo que chegou à mesa foi, primeiro, um comunicado da senhora... Obrigada. Está certo, obrigada, sim. Eu já passo depois a esta informação. Sim, está bem. Estava a dizer comunicação por parte da Presidente da Assembleia Municipal, da Câmara Municipal de Lisboa, em cumprimento do disposto à linha H do número 1 do artigo 30º do regime jurídico das autarquias locais, aprovado no anexo 1 à Lei 75/2013 de 12 de setembro e da linha I do número 1 do artigo 25º do regimento da Assembleia Municipal de Lisboa, venho por este meio comunicar à Assembleia de Freguesia de Alcântara as faltas justificadas do Sr. Presidente desta Junta de Freguesia, David Amado, às seguintes reuniões. A reunião número 75 da Assembleia Municipal de Lisboa, realizada no dia 22 de junho de 2023, e a reunião seguinte, realizada no dia 25 de junho de 2023, e fica a comunicação. O outro assunto que chegou também após a última reunião por nós realizada, da comunicação por parte de um membro do PSD, do PPD-PSD, Helena Moedas, que enviou a comunicação de renúncia ao cargo nesta Assembleia, apesar de ser um membro ainda, não é um membro efetivo, faz parte da lista, sendo suplente, mas ela enviou um e-mail como relatar a situação. E consta no e-mail, em virtude de circunstâncias pessoais relativas a apoio a um familiar direto, que eu não vou dizer quem é, serve o presente e-mail para requerer a renúncia permanente ao mandato na lista que faço parte. Acresce ainda as minhas deslocações para fora de Lisboa, possibilita, portanto, a eventual comparência nas reuniões. Como tal, agradeço que proceda à minha substituição, conforme o disposto legalmente, e subscrevo-me atenciosamente, Helena Moedas. A citação vai ficar em ata e, obviamente, que na eventualidade do elemento efetivo ter que se ausentar, o qual eu posso acrescentar, comunicou hoje que agora recentemente que não conseguia estar presente nesta reunião, José Luís Tavares, mas obviamente não houve tempo para pedir a substituição, mas caso isso seja necessário no futuro, o membro Helena Moedas não será mais
convocado para uma próxima reunião e será um membro da lista seguinte, tal como é hábito nestas situações. Portanto, vai ficar depois na ata em minuta e depois na ata pormenorizada desta reunião. Assim sendo, não sei, Sr. Presidente David, está na hora de... Continuo? Sr. Presidente, continuo os trabalhos. Eu Sim. tenho que me ausentar daqui a 5 minutos, mas o Bruno e a Ana tratam, não há problema. Está certo, Tá bom? está tudo salvaguardado, pronto. Assim sendo, de acordo com o regimento, segue-se então a leitura, a apresentação das moções e outros documentos que possam ter entrado de forma regular, ou seja, na véspera do dia da reunião, hoje, e tal como o próprio regimento também indica, no artigo 21º, número 4, poderão ser apresentadas à mesa, no início da reunião, retificações às propostas que foram distribuídas anteriormente, que apenas serão admitidas se não alterarem o sentido das mesmas. E tal aconteceu em relação ao voto de saudação apresentado pelo PS, que o segundo secretário fará o favor de distribuir por todos os membros, porque houve acréscimo de alguns méritos e situações de mérito em relação a algumas das coletividades que fazem parte desta freguesia. Portanto, seria toda a justiça que todos ficassem incluídos neste voto de saudação. Portanto, é um acréscimo e a mesa aceita a alteração, porque na substância não acrescenta nada, mas assim valoriza todas as instituições, que são muitas, e por esse motivo no documento que foi enviado não constavam todas. Pedro, por favor. Obrigada. Sim, mas isto não é para agora. Não. Só, sim. De acordo com a ordem que foi enviado ao secretariado desta Assembleia, o primeiro documento vai ser numerado com o número 1, é o da moção, apresentada pelo PS, moção pela resolução de problemas de mobilidade na freguesia de Alcântara, documento número 1. O número 2, então, o voto de saudação, clubes e coletividades em Alcântara, igualmente apresentado pelo PS. Eu espero alguns minutos para que possam ter tempo então de ler a retificação ao documento número 2, para que possam conseguir detectar o que é que acrescentou, o que foi acrescentado. Enquanto fazem essa leitura, a situação que eu referi em relação ao eleito do PPD-PSD, José Luís Correia Tavares, vai ficar em ata a sua falta justificada. Sim? A Cristina, se não se importas... Neste momento, a seguir, eu posso... Se acharem que está o momento, quem quiser intervir, peça da palavra. A Cristina foi a primeira. Cristina Campos, pelo PS. Neste momento é uma opinião coletiva. As gralhas são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
12º, conclusão da intervenção iniciada na Rua Jau, com as alterações necessárias para que a mesma se torne definitiva. Falta um E. Com e definitiva. E depois, no voto de saudação do Clubes e Coletividades em Alcântara, no ponto número 1, no final, saudar todos os atletas, treinadores, dirigentes e demais pessoas envolventes ou envolvidas pelos excelentes resultados alcançados no último ano. Está em falta a palavra resultados. Parece-me que... Em que ponto? Envolvidas nos excelentes resultados. Parece que não há mais nada. Várias cabeças pensam melhor do que uma só. Muito obrigada. Obviamente, antes de se enviar, caso as moções sejam aprovadas, antes de se enviar a quem se propõe então o envio, estas alterações... Em que moção, em que documento e em que parágrafo, linha? Ou então depois indicas no final, pode ser, Cristina? Sim, o documento depois estará corrigido antes de ser enviado. Depois indicas no final? É mais fácil, talvez? Estas situações foram identificadas por um conjunto alcantarense e a preocupação é partilhada pelos eleitos do Partido Socialista. Sim, sim. Retomando então, apresentados os documentos e as correções necessárias a realizar, algum eleito quer tomar a palavra? O Carolino, por favor. Boa noite a todos, à mesa, aos meus colegas eleitos, ao Governo, ao Executivo e aos demais presentes. O CDS, em relação à moção, ao voto de saudação, obviamente que irá votar favoravelmente. O CDS irá votar favoravelmente o voto de saudação aos clubes e coletividades de Alcântara e, portanto, aqui acho que não haverá muitas dúvidas sobre o mérito desta vossa proposta. Porém, em relação à moção para a resolução de problemas de mobilidade na freguesia de Alcântara, o CDS pretende condicionar o seu voto favorável, concordamos em substância com o que está aqui, mas, na verdade, quem lê isto pensa que isto é uma questão nova. E não é uma questão nova. Estão aqui refletidas as preocupações do PS, que tem há mais de 2 anos, e, portanto, são do tempo do anterior Executivo Municipal Socialista, e, portanto, o que é que o CDS propõe, em nome de alguma honestidade e transparência dos factos? Que seja aqui dito na moção, com o PS concordando, que se trata de problemas que já têm mais de 2 anos. São situações, como é aqui tentado, que terão mais de 2 anos, portanto, acho que isto aí ficará uma moção que merecerá a aprovação do CDS, com esta ressalva, em nome da verdade, dos factos que aqui estão relatados. Obrigado. Muito obrigada. É essa a alteração que sugere incluir, é isso? Mais algum membro desta Assembleia quer tomar a palavra?
Não havendo mais ninguém querer intervir agora, a mesa propõe um intervalo de 15 minutos, porque, dada essa proposta, os membros do PS têm que pensar em conjunto e decidir a sua resposta. Também. Assim sendo, retomamos os trabalhos pelas 26 minutos. E peço aos membros do PS para juntar aqui à mesa, por favor.
A reunião. Vamos iniciar a reunião e alguém quer tomar a palavra? Pedro Silva, por favor, pelo PS. Ora, boa tarde a todos. Mesa da Assembleia, Executivo, participantes da Assembleia, caros eleitos e caros fregueses. Antes de mais, vou só fazer a apresentação da moção, porque é uma moção com a participação de muitos fregueses de Alcântara e, portanto, aquilo que nós, como grupo representante do Partido Socialista na Assembleia de Freguesia, fizemos uma compilação de todas estas solicitações que nos foram feitas, inclusive para alguns membros deste grupo também. E assim, de forma a que algumas destas situações da mobilidade sejam resolvidas, o grupo do PS vê, assim, a necessidade de apresentar uma moção. Algumas destas situações estão perfeitamente identificadas, como a necessidade de colocação de medidas de acalmia de trânsito na travessa do Gestal, o local onde é frequente o trânsito circular na via com velocidade elevada, necessidade de colocação de pilaretes em várias zonas da freguesia, necessidade de reforço de sinalização na calçada de Santa Mar, arruamento que, devido à existência de 2 sentidos de trânsito apenas no seu início, fica com a passadeira extremamente perigosa, introdução na rua Professor Vieira Natividade de uma marcação zona para circulação de bicicletas em direção ao Alvito, necessidade de nivelamento dos carris bioelétricos no pavimento da Rua Aliança Operária, está bastante perigoso, onde pessoas recorrentemente caem, necessidade de remoção de sinalização vertical e horizontal na Rua de Alcântara, junto aos números 42 e 44, necessidade de colocação de espelho de confluência na Rua Agostinho de Campos com a Rua dos Lusíadas, necessidade de colocação de sinalização vertical e horizontal no entroncamento entre a travessa do Saleiro e a Rua do Alvito, conclusão da intervenção iniciada na Rua Jau, com as alterações necessárias para a mesma. E essa Rua Jau é aquela confluência com a Rua da Tapada que está mal sinalizada, ou está inacabada, de alguma forma. Assim, o que nós apresentamos são um conjunto de soluções para a freguesia da cidade. Em nenhum momento, nesta moção, é apresentada qualquer requerimento a nenhum dos executivos, porque não é isso que se pretende com esta moção. O que se pretende é a resolução de problemas. E, portanto, não vimos necessidade, nós, enquanto grupo de PS, fazer nenhuma alteração a esta moção, porque aquilo que se pretende, até porque nesta moção não está nenhum ataque, não está nenhuma referência sequer ao executivo atual, pretende-se que sejam resolvidos os problemas, independentemente qual seja o executivo que esteja na sua função. Da mesma forma que, se fosse um executivo do PS, nós apresentaríamos esta mesma moção, porque aquilo que pretendemos é a resolução dos problemas dos fregueses. Obrigado a todos e uma boa tarde. Muito obrigada. Mais alguém quer intervir? O Carolino pelo CDS. Só uma nota. O que é um facto é que este grupo do PS que aqui está nunca teve este tipo de moção para a anterior Câmara Municipal que está a ter agora. Nós não censuramos, volto a dizer, a substância do que está aqui em causa é perfeitamente correto, concordamos com o seu teor. Agora, o que é um facto é que, em nome da verdade, não se vê qual seja o problema de se temporalizar estas situações que estão aqui a ser detectadas, para evitar qualquer tipo de equívoco. É só esse o ponto. Não estamos a discutir a substância que concordamos com ela. Muito obrigada. Mais alguém quer intervir? Em relação... Cristina Campos, pelo PS, por favor. Eu gostava só de dizer que não há aqui qualquer equívoco. Inclusive, uma das situações que está nesta moção foi apresentada por mim, que faço este trajeto da Rua Agostinho de Campos para a Rua dos Lusíadas. E, portanto, de facto, na Assembleia de Freguesia anterior, no mandato anterior, houve situações deste tipo. E o Executivo era diferente, era o mesmo que o Executivo aqui da Junta de Freguesia. Portanto, não há qualquer equívoco. Só para esclarecer. Obrigada. Pedro Silva, pelo PS.
volto a referir que o que pretendemos é a resolução dos problemas. Mas já que o Hugo teve a ousadia de se referir ao grupo do PS como não apresentar este tipo de soluções em passado, aquilo que eu mais recordo, sinceramente, é o PS recorrentemente apresentar moções, sejam elas que forem, para a resolução dos problemas dos fregueses. Agora, aquilo que eu me recordo, ou que eu não me recordo, é de ver o CDS apresentar uma moção para a resolução destes mesmos problemas. Obrigado. Obrigada, Pedro, e corroboro a tua afirmação, porque eu estive presente em todas as reuniões, faz já 10, 12 anos, já perdi a conta. Muito obrigada. Mas alguém quer intervir? Em relação ao primeiro documento ou ao segundo? Assim sendo, vamos então colocar à votação, com o texto nas duas moções, com a salvaguarda da correção aos erros ortográficos que já foram assinalados por vários de vós. Primeiro documento, moção, pela resolução de problemas de mobilidade na freguesia de Alcântara, apresentada pelo PS. Quem vota contra? Quem se abstém? 2 abstenções pelo CDS. Quem vota a favor? Neste momento temos todos que nos manifestar. Foi então aprovada por maioria a moção. Documento número 2, o voto de saudação, clubes e coletividades em Alcântara, apresentada pelo PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Está completo então o PAOD. Passamos então ao período da ordem do dia. De acordo com a ordem de trabalhos, ponto número 1, apreciar, discutir e votar as atas número 6 e número 7, referentes à sessão ordinária realizada no dia 28 de setembro de 2022 e à sessão extraordinária realizada no dia 24 de novembro de 2022, respectivamente. As atas vão ser votadas isoladamente, uma por uma. Alguém quer intervir em relação a este ponto número 1? Não havendo essa necessidade, a mesa coloca então à votação a ata número 6. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade a ata número 6. Ata número 7. Quem vota contra? Quem se abstém? Ata número 7, aprovada igualmente por unanimidade. Passamos então ao ponto número 2. Apreciar a informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia, referente ao período de julho a setembro do presente ano. Nós temos a linha E do número 2 do artigo 9º do Regimento Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei número 75/2013, de 12 de setembro. Bruno, primeiro quer intervir? Sim. O ponto da informação escrita, correto? Sim, em relação à informação escrita, sim, podes apresentar. Só e depois que... a Ana vai apresentar também, ou é apenas tu que vai fazer? Não, eu apresento a informação escrita, depois a Ana apresenta o ponto relacionado com a alteração do quadro. Está certo, sim, podes avançar então. Depois eu julgo que ainda há outro ponto na... São duas celebrações que estão a discutir. A proposta 415 também posso ser eu a apresentar, mas é uma coisa muito, Está bem, está certo. muito breve. Então, boa tarde a todos. Portanto, eu vou apresentar de uma forma muito sintética a informação escrita, portanto, reporta ao período de entre julho e setembro de 2023. Portanto, o documento, como é habitual, é um documento que detalha e que evidencia bem o nível de atividade desta junta de freguesia e, portanto, depois, como é óbvio, o Executivo coloca-se à disposição para qualquer questão que entendam colocar. Portanto, tratando-se de um período de férias, nomeadamente de férias escolares, portanto, dão início aqui a algumas atividades
tradicionais na nossa freguesia, nomeadamente o programa Praia Campo Infância, portanto, dividido em 2 turnos, e que este ano abrangeu cerca de 300 crianças da nossa freguesia. A segunda componente, portanto, que decorre da interrupção letiva na escola, nomeadamente nas escolas básicas da freguesia, portanto, é a componente de apoio à família, o CAF, que este ano abrangeu cerca de 160 crianças do primeiro ciclo e do jardim de infância, e relacionado com os mais séniores, portanto, a realização das atividades pré-campo sénior, portanto, que é uma iniciativa dirigida a todos aqueles que têm mais de 65 anos, portanto, gratuita, onde naturalmente se propõe e se desenvolve um conjunto de atividades culturais e lúdicas, portanto, que visam esse enriquecimento da nossa população mais sénior. Portanto, ao nível das Jornadas Mundiais da Juventude, já foi referido aqui pelo Presidente David Amado, portanto, o sucesso que esta iniciativa teve, não só para o nosso país, para a nossa cidade, mas também na nossa freguesia. Penso que, tal como foi referido, não é possível, e duvido que alguma vez venha a ser possível quantificar ou objetivar o sucesso dessa iniciativa. Eu, da minha parte, aquilo que me ocorre dizer é que, portanto, dar os parabéns e agradecer o esforço e a dedicação, nomeadamente do nosso pessoal da limpeza e higiene urbana, que foram incansáveis, são sempre incansáveis, mas especialmente nesse dia, e com um afluxo de pessoas absolutamente extraordinário, acorreram a todas as situações que pontualmente iam acontecendo, como uma maior acumulação de lixo, um maior nível de sujidade na via pública, e, portanto, gostaria daqui de deixar esse reconhecimento da parte do Executivo. Portanto, em relação ao desporto, gostaria de evidenciar o sucesso que o programa Escola Mais Desporto teve no ano letivo. Portanto, este sucesso, este sim pode ser quantificado e foi medido através dos resultados nos inquéritos que foram disponibilizados e foram preenchidos tanto pelos encarregados de educação como pelas educadoras. Portanto, estamos no bom caminho e que será um programa que também este ano terá todas as condições para ajudar e para dinamizar a prática desportiva, neste caso no pré-escolar e no primeiro ciclo. Portanto, começarem desde pequenos com estes hábitos saudáveis. Também no âmbito do desporto, evidenciar que a partir de sábado, e em colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa, portanto, vão ser desenvolvidos um conjunto de atividades na nossa freguesia, que naturalmente todos estarão convidados a participar nelas, portanto, a partir de sábado, dia 23 de setembro. Outro ponto que gostaria de referir, em relação à organização dos nossos serviços e numa perspectiva de modernização e de disponibilizar os serviços de uma forma mais prática aos nossos fregueses. Portanto, este mês de setembro foi lançado o balcão virtual, portanto, o balcão virtual que é cedido a partir do site da Junta de Freguesia, e que, num primeiro momento, será possível aos fregueses efetuar o pedido dos atestados online, portanto, sem terem que se deslocar à Secretaria da Junta de Freguesia. Portanto, nós temos inúmeros, e é um volume bastante grande de pedidos de atestados e que acaba por, perdoem-me a expressão, mas entupir ali um pouco os serviços administrativos a nível do nosso balcão, na parte física. Portanto, vamos aferir o sucesso desta medida, mas, portanto, para já o balcão virtual começa com a disponibilização dos pedidos dos atestados,
e com a possibilidade de se efetuar o registro e o licenciamento de canídeos e felídeos. Portanto, naturalmente que nestas coisas da tecnologia, depois, portanto, este será o primeiro passo que já foi dado e vamos naturalmente fazer evoluir este canal de serviços digital com os nossos fregueses. Portanto, a nível de outras atividades, tivemos a nossa gloriosa Romaria de Santa Amaro, portanto, como vocês sabem, que nos leva a todos os fregueses e muito para lá dos nossos fregueses a confluírem nesta verdadeira manifestação popular e de convívio e que do lado dos serviços da Junta, portanto, leva aqui uma sobrecarga muito grande, não só na Semana da Romaria, mas principalmente nas semanas que precedem a Romaria, mas que de facto correu de uma forma bastante, como todos os anos, de uma forma bastante excelente, onde toda a gente se divertiu, toda a gente conviveu com os amigos de longa data, fizeram-se novos amigos e foi de facto uma semana, como vem sendo o hábito, a semana que efetivamente marca aqui a festividade na nossa freguesia. Portanto, só salientar que no dia 12 de julho teve lugar a reunião pública descentralizada da Câmara Municipal de Lisboa, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, portanto, apenas para dar conta disto e que, tanto ao nível do espaço público, nós temos tido, ou continuamos a ter, inúmeras queixas de moradores, portanto, relacionadas com a recolha do lixo. Penso que isso é evidente aos olhos de todos nós. Portanto, apesar de um esforço e de algum tipo de minimização desse problema, portanto, parece que ainda não se conseguiu resolver de uma forma sustentável. Pronto, só para concluir, portanto, com a inauguração das instalações da Escola Básica do primeiro ciclo de Santa Amaro e com a inauguração ou com o término das obras da Unidade de Saúde Pública de Alcântara, portanto, encerra-se o ciclo do anterior Executivo Municipal, portanto, relacionado com os investimentos que ainda estavam pendentes e esperamos nós que no presente e de futuro que esse ciclo de investimento seja renovado e que possam ser construídos outros equipamentos que já estão há muito identificados na nossa freguesia, como, por exemplo, o Centro de Intergeracional, tanto um espaço cultural e a recuperação da Capela de Santa Amaro, que já está numa fase mais avançada de projeto, e também a recuperação, e bem precisa, do pavilhão desportivo da Ajuda. Tanto disso, qualquer questão, estamos ao vosso dispor. Obrigado. Muito obrigada, Bruno Miguel. Algum dos eleitos quer intervir, pedir algum esclarecimento? Sim, Manuel Proença, por favor. Então, muito boa noite, Sra. Presidente, senhores membros da mesa, senhores membros do Executivo, restantes membros eleitos e senhores fregueses de Alcântara que estão aqui presentes. Eu agradeço a partilha de sucinta da apresentação que fez. Queria só deixar aqui 2 ou 3 notas que me parecem relevantes. Uma delas, embora já tenha sido referida, mas, enfim, sinto-me também obrigado a fazê-lo por uma questão moral e por uma questão também por ter estado no terreno. Portanto, um reconhecimento efetivamente aos membros e aos funcionários desta Junta no que diz respeito às Jornadas Mundiais da Juventude, designadamente a doutora Ana Barata por ter estado a acompanhar, portanto, quer o pavilhão, enfim,
as questões que houveram e que foram resolvidas. Portanto, de forma geral e em concreto, perceber que houve a necessidade de haver ajustes de férias e não só. E, portanto, há que reconhecer, palavras leva-as ao vento, mas é importante dar uma palavra a essas pessoas porque foram elas que estiveram lá. Eu ia passando e ia percebendo que estavam aqui 24 horas, a doutora Ana Barata disponível sempre no telemóvel. Portanto, reconheço isso e cumprimento-vos. Relativamente a uma outra nota, tem a ver aqui com a questão do programa Praia, Campo e Infância. Eu deixo, ou peço, sem prejuízo depois mais formalmente o fazer, mas alicio a que sejam revistos eventualmente os critérios para que se possa, estamos a falar de cerca de 300 crianças. Porquê a necessidade de rever os critérios? Porque isto tem vindo sempre a aumentar e porque recebi comentários, enfim, que na minha opinião não são muito simpáticos, ainda por cima das próprias pessoas que foram afetadas. Ou seja, há algumas crianças, uma grande maioria até este ano, uma grande maioria, que talvez tivesse ou devesse haver a necessidade de ter um critério diferente de seleção. Porquê? Porque têm capacidade financeira para o efeito, designadamente alunos do Ave Maria, e não deixam de ser crianças, enfim, como as outras, mas acredito que se houvesse aqui um critério em que houvesse uma ponderação ou uma proporcionalidade ou uma razoabilidade no que diz respeito a algumas crianças que se inscrevem, poderia vir até a beneficiar outras, ou até a alargar o projeto para outras. Portanto, enfim, como eu disse, sem prejuízo depois de verificar isto com mais pormenor, mas como é uma questão muito recente, aliás, posso até especificar que foram pais do Ave Maria que vieram ter comigo a dizer que sentiram-se um bocadinho desconfortáveis, porque estavam até dispostos a contribuir para que os filhos pudessem ter o que tiveram. Sendo que o projeto é muito bom, portanto não está em causa aqui o programa. E por fim, uma palavra também em relação à inauguração da Escola EB de Santa Mar. Tive a oportunidade de estar presente, portanto, sem prejuízo de ter sido o anterior mandato do município de Lisboa que iniciou, mas foi e esperemos que assim se mantenha um novo espaço que veio agora permitir e, portanto, há mais uma escola agora com muitas condições e quem ainda não viu e que tenha a oportunidade de ir lá, de facto aquilo tem condições extraordinárias. E, portanto, a Junta também se envolveu muito e, portanto, quer à direção e à coordenação da escola, quer a todas as pessoas envolvidas, cumprimento e agradeço o vosso envolvimento. Obrigado. Muito obrigada, Emanuel Proença, CDS. Antes de passar a resposta ao Executivo, eu acrescento só algo em relação à intervenção do Emanuel acerca da elegibilidade de todas das crianças a usufruir do Praia Campo. Ressalvo-me apenas que a grande vantagem, independentemente dos critérios a adotar, a grande vantagem que é esse momento da Praia Campo, juntar crianças de várias origens, que residem no território, que noutros momentos não têm a oportunidade de se encontrarem e de conviverem juntos e de se divertirem juntos e de se fazerem parte da comunidade, independentemente da origem social e da possibilidade que os pais têm ou não para usufruir, mas todos não deixam de ser crianças. Esta é a minha perspectiva pessoal, pronto. Não deixam todos de usufruir da oportunidade de estarem juntos e de crescerem juntos no divertimento e na descontração, que é o caso, não é? Pronto. Passo a palavra então ao Executivo. Está respondido? Pronto, desculpem. Pronto. Mais alguém quer intervir em relação a este ponto da informação escrita? Assim sendo, é uma informação escrita. Passamos então ao ponto seguinte. Ponto número 3, que é o de aprovar a celebração do acordo de transferência de verba relativa à participação da freguesia nas marchas populares infantis, Lisboa Cidade de Tradições, Parque Mayer,
entre o município de Lisboa e a freguesia de Alcântara, nos termos da proposta número 415 de 2023 e ao abrigo do previsto das alíneas I e J do número 1 do artigo 16º e da alínea G do número 1 do artigo 9º, ambos do regimento jurídico das autarquias locais, como sabem, aprovado em anexo à lei número 65 de 2013, de 12 de setembro. Bruno Miguel, queres apresentar esta proposta? Sim, muito rapidamente. Portanto, isto foi uma iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa, portanto, relativa à organização de uma marcha popular, portanto, em que a Câmara deliberou atribuir um apoio de 500 euros a cada freguesia que se fizesse representar nessa atividade. Nós fizemos-lo através de uma marcha infantil promovida, como é óbvio, pela cidade, pela SFAI, portanto, Sociedade Promotora da Educação Popular. E, portanto, no fundo, é apenas para a Assembleia efetuar a aprovação da transferência desta verba. Muito obrigado. Muito obrigada. Algum dos eleitos quer intervir nesta proposta? Estamos todos em condições de passar à votação? Está bem. Assim sendo, em relação à proposta número 415 de 2023, apresentada pelo Executivo, quem vota contra? Quem se abstém? Foi então aprovada por unanimidade. Passamos então ao último ponto, o ponto 4, aprovar a primeira alteração ao mapa pessoal 2023, nos termos da proposta número 448 de 2023 e ao abrigo da linha M do número 1 do artigo 9º do regime jurídico das autarquias locais, aprovado em anexo à lei número 75 de 2013, de 12 de setembro, e ressalvo só que esta é uma obrigação que a Assembleia tem que fazer sempre nesta altura do ano, porque o mapa de pessoal foi aprovado pelo Executivo, normalmente até ao final de agosto. Portanto, esta é uma das nossas obrigações todos os anos. Ana Barata quer apresentar Para cumprimentar todos, esta proposta de alteração do mapa pessoal vem na sequência do trabalho que temos vindo a realizar na otimização dos serviços e na qualificação das pessoas e das equipas. E temos hoje 2 assistentes técnicos que já fazem funções de coordenação. Estou a falar junto dos serviços administrativos, da Secretaria, e outro assistente técnico que faz também com a equipa da higiene urbana. E isto faz, ou seja, já são hoje a ponto com o Executivo e com o resto da estrutura da Junta. E, portanto, para uma melhor coordenação entre os serviços, seja em relação com o Executivo e o aumento também de eficiência, não é? Vimos propor, de facto, aqui a alteração ao mapa de pessoal, que na prática estamos a falar em termos de dotação de postos de trabalho, são os mesmos, portanto, estamos a manter 84 postos de trabalho. O que vamos fazer é, de facto, haver aqui uma alteração dos 2 novos lugares na carreira de assistente técnico, a categoria de coordenador técnico, e extinguimos os 2 assistentes técnicos e, portanto, vamos manter a mesma dotação e é esta proposta que vamos fazer, que estamos a fazer. Disse. Muito obrigada, Ana Barata. Algum membro desta Assembleia quer pedir esclarecimento? Pedro Henriques, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Eu sobre este ponto nós já falámos várias vezes aqui nesta Assembleia sobre a questão do mapa de pessoal aqui da Junta de Freguesia e, como sabem, eu próprio tenho feito algumas intervenções nesse sentido para perceber um pouco aquilo que é o quadro de pessoal e as despesas com pessoal, que todos os anos, quando discutimos aqui o orçamento, eu levanto questões sobre essa questão dos custos com o pessoal. E sempre que há alterações no quadro de pessoal da Junta, eu fico sempre um bocadinho, enfim, admirado e eu explico porquê. A Iniciativa Liberal, através do nosso gabinete de estudos, nós temos um gabinete de estudos focado para a cidade de Lisboa e temos feito alguns estudos sobre um conjunto vasto das freguesias, não só sobre Alcântara, mas do conjunto das 24 freguesias de Lisboa. E no recente estudo que nós fizemos relativamente a esta questão do pessoal, é muito interessante os resultados de Alcântara. Eu não sei se o Partido Socialista ou o Executivo da Junta alguma vez fez esse estudo comparativo com as outras juntas de freguesia de Lisboa. E se tem noção do que são os custos de pessoal em Alcântara face ao conjunto das outras juntas de freguesia. E eu trago esta questão aqui porque eu já muitas vezes tomei, enfim, a iniciativa de falar destes assuntos com os custos de pessoal, mas desta vez, enfim, até sou apoiado por um estudo concreto sobre essa matéria.
E quero só partilhar convosco, para reflexão do Executivo, sobre estas questões. Há dados que eu tirei aqui que são interessantes sobre Alcântara. Em primeiro lugar, Alcântara é a 5ª freguesia de Lisboa com menos população. E existe um rácio de população de trabalhadores, ou seja, o número de trabalhadores por cada junta de freguesia, e Alcântara, desse ponto de vista, está dentro da média, ou seja, está dentro da média do número de trabalhadores face ao número de habitantes que tem, e estes números, obviamente, pretendem medir a eficiência de uma junta de freguesia, do ponto de vista económico. Mas é curioso, e só para vos dar uma noção, nós temos os piores rácios em Santa Maria Maior, e na Misericórdia nós temos 53 habitantes, no caso de Santa Maria Maior, por cada trabalhador, e no caso da Misericórdia, 96. E os melhores rácios de todos é o da Penha de França, com 423 habitantes por cada trabalhador de junta, e São Domingos de Benfica, com 359 habitantes para cada trabalhador. Mas quando chegamos à questão dos gastos com trabalhadores, e portanto a Alcântara nestes índices está dentro da média, mas quando chegamos aos gastos por trabalhador, para grande surpresa nossa e até do estudo, a Alcântara ocupa o primeiro lugar de todas as 24 freguesias de Lisboa. Este estudo retrata os custos unitários anuais médios de cada trabalhador em cada junta de freguesia. Alcântara tem o primeiro lugar com a módica quantia de 34.767 euros por trabalhador. Para vos dar uma noção deste número face às outras juntas de freguesia, a junta de freguesia do Lumiar, que é seguramente a segunda mais populosa atualmente em Lisboa, não sei se é a segunda, se é Lumiar, se é Santa Clara, mas enfim, elas agora estão divididas, mas é seguramente o top 5 das freguesias mais populosas de Lisboa, tem um rácio de trabalhador de 12.785 euros. É 3 vezes menos o custo dos trabalhadores na freguesia de Lumiar, que é uma freguesia gigantesca, face àquilo que é o primeiro lugar do pódio ocupado por Alcântara. Portanto, estes números podem estar relacionados naturalmente com o vínculo que as pessoas têm em termos de trabalho. Pode ser a tempo inteiro ou part-time. Mas na maioria dos casos, curiosamente, são a tempo inteiro, não são questões de part-time. Mas também pode ter a ver com a questão do tipo de trabalho, da função que é predominante nos quadros de pessoal das diferentes juntas de freguesia. Há freguesias como Alcântara que se salientam por terem claramente um peso de gastos com pessoal superior aos fornecimentos e serviços externos, que é o caso de Alcântara. E não deixa de ser interessante, porque nas conclusões do estudo Alcântara volta a ser referenciado, porque Alcântara tem um valor anormal para os gastos pessoal por trabalhador. Portanto, eu só quis partilhar convosco, isto é um estudo obviamente interno, feito pelo Gabinete de Estudos, como digo, da Iniciativa Liberal, onde participam gente que não tem nada muitas vezes a ver com o partido, são independentes, são pessoas que fazem estudos para vários partidos, e, enfim, ligados às universidades, etc., e que nos fizeram este estudo. Eu queria partilhar convosco, porque quando eu venho aqui muitas vezes fazer estes apelos a uma certa contenção, eu percebo que essas duas pessoas já estão aqui no quadro, mas eu não sei se vocês, quando fazem esse tipo de decisões, têm em conta estes números e perceber aquilo que é o retrato da freguesia de Alcântara em comparação com todas estas freguesias de Lisboa. E a mim custa-me, porque no seu relatório financeiro, que nós vamos discutir a seguir, penso eu, afirmam lá que já estão com problemas financeiros neste momento, não é discussão. Há ali, pelo menos, há ali um parágrafo que levanta um pouco essa questão, não é? E, portanto, colocar mais duas pessoas no quadro, obviamente que não está em causa o direito que as pessoas possam ter estando aqui a trabalhar, não estou a falar destes dois casos em particular, estou a falar do quadro geral do número de trabalhadores desta junta e dos custos que tem esta junta de freguesia com o pessoal. De facto, são números impressionantes que eu apelo que vocês um dia que possam façam essa comparação. Obrigado. Muito obrigada, Pedro Henriques, mas se calhar não espero só um bocadinho, que tenho uma questão a fazer-lhe antes de passar a palavra ao Executivo, que é o seguinte: quando se apresenta qualquer tipo de estudos, e agradecemos a sua divulgação, obviamente, é primordial apresentar qual o material de métodos que teve na base desse estudo. E assim sendo, questiono que esse tipo de cálculo, qual é o total número de trabalhadores que foi incluído para esse cálculo? São o número de trabalhadores afetos ao mapa pessoal, que é o que está em discussão agora aqui neste ponto, ou é outro tipo de valor, outro tipo de número? Qual é o total de trabalhadores que foi considerado para esse estudo?
Este estudo tem por base, primeiro, os censos de 2021, portanto é um estudo muito recente. Portanto, Não, estou a falar apenas ao custo de trabalhador certo, Sr. por Presidente, freguesia. mas isto tem um rácio, não é? Porque os custos são comparativamente ao rácio de habitantes e, portanto... Eu não estou a falar em relação à primeira parte, reforça, eu estou a falar em relação à segunda parte. A segunda parte são os dados oficiais de todas as juntas de freguesia que estão Mas publicados em qual todos é os o tipo orçamentos de e mapa trabalhador? pessoal. É o trabalhador com vínculo à função pública, que é que nós estamos agora em discussão. Não, e por disto. isso eu salvaguardei há pouco, quando fiz a minha intervenção, que estes Não, números não, podem é que eu não variar ouvi. pelo tipo de vínculo de part-time ou full-time. Então E, não portanto, está eu a fiz essa considerar- ressalva. Ah, Estes então- números então, mas- podem variar consoante os números das freguesias, consoante o vínculo, o tipo de vínculo que essas pessoas têm à junta de freguesia. Mas isso, o Sr. Presidente, Não, nada não, isso é um disso... dado importante. Não, mas para a nossa conversa aqui conjunta e análise. Isso é um dado importante. Porque nós Compreendo. estamos a discutir hoje neste ponto, relembro, é a alteração ao mapa pessoal, que até o número de trabalhadores total não foi alterado. É apenas alterado a categoria a que eles estão colocados e entraram em concurso ou mobilidade. Qualquer que tenha sido a situação. Portanto, em relação, neste caso, é o mapa pessoal com vínculo na função pública. E, obviamente, tudo o resto enquadra-se no âmbito dos recursos humanos, mas convém salvaguardar, então, que tipo de trabalhador está aqui incluído neste total. Porque, obviamente, tudo o resto, que tem a ver com os trabalhadores, qualquer que seja o vínculo não relativo à função pública, não se esqueça, são funções de assunção de natureza política dos trabalhos que cada executivo decide fazer e valorizar na sua junta. Convém só que isto fique ressalvado em ata. Era esse que eu Os queria... números, como lhe digo, são baseados nos censos de 2021 e A nos segunda quadros e parte. mapas de pessoal que todas as juntas de freguesia publicam nos seus sites oficiais e, portanto, são números oficiais. Este estudo baseou-se em números oficiais e eu apenas trouxe estes números aqui para partilhar com esta Assembleia. Sim, obviamente Isto é um agradecemos, estudo mas há que interno da Iniciativa salvaguardar em Liberal. relação à segunda parte qual é o total de trabalhadores, refere-se a que situação. A que Eu não vínculo. compreendo a sua pergunta, desculpe-me então. Se me puder esclarecer melhor. O número total de trabalhadores em funções públicas é de quanto? Postos de trabalho, mas hoje somos 67 funcionários. Exato. E neste caso, em relação ao Alcântara, esse total do índice de remuneração por trabalhador em relação a esses 84? Eu não conheço ou o em estudo e, relação portanto, em não que? estamos aqui... Então, para Sra. aquela- Presidente, vou aproveitar a sua intervenção em nome do Partido Socialista, e penso que esteja a falar em nome do Partido Socialista e não enquanto Presidente da Neste momento, Assembleia eu de estou- Freguesia. Eu, quando faço este tipo de análise, preciso sempre saber qual é o material de métodos utilizado. Mas então, permita-me que eu faça a pergunta ao contrário. Eu vim aqui partilhar este estudo apenas para os senhores terem as Obviamente, noções nós agradecemos, deste mas estudo e queremos dos saber números o que ponto de estamos a partida. conversar. E nem sequer revelei a intenção do meu voto, caso seja favorável, naturalmente, a que as pessoas entrem no Não é isso que quadro. está em causa. Não. O que está em causa é... Então eu faço a pergunta ao contrário. Eu apelo ao Executivo que na próxima Assembleia, e até pode ser uma iniciativa aqui da mesa, que acho que é muito bem para partilhar aqui com todos os membros desta Assembleia, esse estudo. E que o Executivo mostre aqui na próxima Assembleia uma tabela em que mostre claramente quais são o número de funcionários, quais são as suas funções, quais é que são de nomeação de política, quais é que são em part-time, quais é que estão no quadro. Isso era muito interessante. Portanto, eu isso é aproveito apresentado as todos suas os anos. considerações para eu então Olha, pedir o ao que está aqui Executivo... no mapa, o que significa o mapa pessoal é precisamente isso, é saber qual é o número Sim, de trabalhadores mas não em é, funções porque esse mapa públicas pessoal- e categoria associada. Senhora Presidente, esse mapa de pessoal apenas revela números, não revela custos. E, portanto, o que era interessante, porque eu estou a falar de custos. relembro também que Estou na a falar de reunião custos. anterior falamos sobre este assunto, porque há necessidade de recrutamento de trabalhadores que não são a tempo inteiro, nomeadamente os que dão apoio aos CAF, porque não existe a possibilidade de colocar essas pessoas no quadro. E outro tipo de situações de trabalhos temporários que são necessitários de adjudicar. Eu considero, Não vejo acho aqui muito nenhum interessantes drama. essas suas elaborações, Já está tudo está em muito ata. correto, Aliás, mas então eu apelo novamente para nós, para os membros desta Assembleia, terá toda a utilidade
até politicamente, que o Executivo mostre na próxima Assembleia um quadro muito completo, com o número de pessoal, que tipo de funções, que tipo de vínculo e quais os custos associados. Para nós, enquanto matéria de transparência para esta Assembleia, não parece nada que seja uma má iniciativa. Antes, pelo contrário, acho que a Sra. Presidente deve tomar a iniciativa de pedir isso. Obviamente concordo e tenho quase a certeza que isso já foi apresentado, mas passo a palavra ao Executivo. Acho que estamos aqui neste debate, entretanto, acho que quero agradecer o estudo, não tenho conhecimento, mas só para reforçar que nós não estamos a aumentar o quadro de pessoal. Isto é uma progressão na carreira, não, mas queria só, porque houve aqui, surgiu aqui, é uma progressão na carreira de 2 assistentes técnicos que têm mostrado capacidade e vontade, e é uma pessoa com capacidade e experiência, e, portanto, que vão subir E, para a obviamente, tem a carreira ver com o conteúdo de coordenadores. funcional das responsabilidades novas que já adquiriram. Só para terminar, acho que, e agradeço, Pedro. Nada, é só para reforçar mais uma vez que eu só peguei neste tema do pessoal porque era o tema que estávamos a debater. Eu não quero sequer falar desses 2 casos em particular. Não, isso não é o importante. O importante é olhar para o quadro geral e o estudo comparativo. E eu apenas partilhei esse estudo comparativo, Sr. Presidente. Mas se quiser, eu volto a apelar da sua iniciativa, da iniciativa da mesa, trazer a esta Assembleia, na próxima sessão, um estudo do mais claro, transparente possível, de número de funcionários, vínculo e custos. Muito obrigado. Muito obrigada, mas Obrigada. obviamente que qualquer um de nós que apresente esse estudo também tem que o fazer de forma objetiva e esse parâmetro que eu lhe pedi estava em falta. André Marçal, por favor. É assim, não vamos... Atenção. Não, quem quiser intervir, pede a palavra e vem falar aqui. Boa noite. Atenção boa noite a todos. Atenção a ambos. Bom, é evidente, boa noite a todos, é evidente que o eleito da Iniciativa Liberal não aproveitou a desculpa do mapa de pessoal para trazer um ponto político, e é natural que o faça. O eleito da Iniciativa Liberal tem as suas posições relativamente aos quadros de pessoal da Junta, da Câmara, dos funcionários públicos em geral, e é natural que tenha essa posição. Portanto, aceitamos, é uma divergência que nós temos. Para o eleito da Iniciativa Liberal, se é funcionário da Junta, deve estar a fazer alguma trafolhice, ou deve ser malandro, ou deve estar sempre de baixa, e, portanto, o melhor é que seja contratado a uma empresa de trabalho temporário, eventualmente, ou de alguma forma, se não aparecer, é substituído. Bom, assim como ele fez o seu ponto político, eu agora faço o meu. Não é? E temos assim até algum... Vamos caricaturar um pouco até as coisas. Com certeza não é isso que queria dizer. E tem uma preocupação legítima com os custos de pessoal. Só que fez uma conta, fez uma regra 3 simples. Fizeram uma regra 3 simples e pegaram no critério que dava jeito. O critério que dava jeito para a Junta de Freguesia, para a de Alcântara, provavelmente era o rácio por habitante, mas podia ser o rácio por área. Podia ser o rácio por áreas verdes que obrigam à recolha de folhas. Podia ser o rácio por população idosa que obriga a ter apoio social. Ou por população jovem que exige gente nas piscinas. É evidente que escolheu o rácio que dá jeito para esta freguesia. Se calhar, os eleitos da Iniciativa Liberal na outra freguesia escolhem um outro rácio que também demonstra isso. Não sei. Não sabemos, porque evidentemente é um estudo interno e muito bem que está feito. Está feito, e não estou a dizer que foi mal feito. Estou a dizer que, evidentemente, foi escolhido o ponto do estudo que ilustra a posição da Iniciativa Liberal. Provavelmente haverá outros critérios para o fazer. E, portanto, eu, enfim, não partilho, evidentemente, da posição em que, quanto este rácio habitante-trabalhador for mais baixo, segundo percebo, quanto mais baixo, melhor, penso que não. Temos que ver em concreto as necessidades da freguesia. Enfim, nós temos um mapa de pessoal de 84 pessoas, das quais 67 estão ocupados. Portanto, nós, na verdade, nós autorizamos mais do que aquilo que o Executivo faz. A minha crítica é outra. Se calhar há dificuldades de contratação, é capaz, mas a minha crítica é que preencham-se os 84. Porque se nós aqui aprovamos 84, e, portanto, o Executivo está em falta, é não os preencher.
Porque se nós damos essa autorização, mas é uma autorização, o máximo, mas tem um objetivo, é de lá chegarmos. É de lá chegarmos. Não é? Portanto, não é que nós não queremos que isto constitua uma restrição ativa. Queremos lá chegar. Provavelmente, se nós aprovamos isto, é porque achamos que há essa necessidade. Portanto, a minha crítica é exatamente no sentido inverso à do eleito da Iniciativa Liberal. É que se nós temos o mapa, devemos preenchê-lo. Disse. Muito obrigada. André Marçal, é precisamente a intenção da criação do mapa pessoal, mas provavelmente existe alguma dificuldade. Pronto, pode existir alguma dificuldade na obtenção desse preenchimento, por motivos vários. Quem trabalha em função pública sabe isso melhor do que ninguém. Alguém mais quer intervir, ou executivo? Sim, pode. Eu creio que já ultrapassou o seu tempo, mas esteja à vontade. Pode? Pode, sim. É muito rápido. Eu fico um bocadinho surpreendido com essas palavras de... Eu não sei, enfim, qual é essa ideia que eu tenho dos funcionários públicos, que a Iniciativa Liberal tem dos funcionários públicos, não é essa, seguramente. Eu tenho enorme respeito pelos funcionários públicos, já trabalhei muitos anos com a administração pública e, portanto, não tenho de todo essa visão. Portanto, agradeço esse autocolante, mas dispenso. Mas nós estávamos a falar, e volto a dizer, os estudos têm muitos rácios, tem muitos, da população, de quilómetro por habitante, claro, o estudo é muito vasto. Eu fui pegar naquele que era importante nesta discussão que estávamos a ter, que é o custo de funcionário dentro do número da população da freguesia de Alcântara. E, portanto, Alcântara está no primeiro lugar de custos com pessoal na freguesia de Lisboa, sendo que é a quinta menos populosa da cidade, não deixa de ser surpreendente. Mas volto a dizer, eu trouxe aqui a partilha desse ponto para a reflexão do Executivo. Porque os estudos aquilo que indicam é que os custos de pessoal na freguesia de Alcântara são superiores em qualquer uma das outras 23 freguesias de Lisboa. É assim, é claro, são números e é matemática. Mas eu inclusivamente vou pedir autorização, porque eu não posso dar-vos o estudo, porque isto é uma coisa do Gabinete, mas eu vou pedir ao coordenador do Gabinete de Estudos de Lisboa, da Iniciativa Liberal, se pode fazer uma síntese, e eu na próxima Assembleia comprometo-me a entregar esses números com as respectivas fontes, que é para perceberem que eu também não venho para aqui dizer estas coisas só por pirraça. Não, isto é um estudo e eu partilhei convosco porque achei que gostariam de saber estes números. Agora, se quiserem aproveitar essa informação, ótimo. Se não quiserem, nós continuamos a aproveitá-la politicamente, claro, porque nós somos um partido político e, portanto, estamos aqui para fazer política. Muito obrigado. Muito obrigada. Mais alguém quer intervir? Não? Em relação à proposta que nos traz aqui hoje, proposta número 448, 2023, em relação à aprovação, à primeira alteração do mapa de pessoal 2023, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade. Terminamos assim a nossa ordem de trabalhos do dia de hoje, da reunião de hoje. Antes de terminar, quero deixar duas notas. E foi propositado porque eu deixei os agradecimentos para o final e não no início. E agradeço a quem dá apoio à realização destas reuniões, em relação a quem nos dá o apoio informático e de som, em relação a todo o secretariado, em nome da Anabela, que está ali atrás hoje, que hoje assumiu uma responsabilidade, e é isso que sinto feliz em participar nos trabalhos de uma junta de freguesia que valoriza, nem a propósito, valoriza os seus trabalhadores de maneira a que eles trabalhem só sendo valorizados é que os trabalhadores trabalham bem, todos nós. Esta era a primeira nota que eu tinha a deixar, os agradecimentos a todos os que fizeram com que fosse possível a realização desta reunião hoje, por motivos vários que não interessa aqui. E a segunda nota, antes de terminar esta reunião, é que amanhã, dia 21 de setembro de 2023, foi consagrado pela ONU como o Dia Internacional da Paz. Podem estranhar, mas é verdade. E relembro que no momento atual de crise, quer para as pessoas, quer também para o nosso planeta, só reforça as nossas responsabilidades coletivas e individuais e que devemos, um bocadinho que seja, pensar em todas as pessoas
felizmente não nesta parte, no nosso cantinho, no nosso território, mas que fora do nosso território sofrem as consequências da guerra, da deslocação, das migrações, da fome. Tudo bem, Yolanda? Da fome. Eu gosto do som. Eu gosto do som. Eu gosto do som. Eu tenho os alarmes desligados, mas ele continua a tocar. Peço desculpa. Não é nada por acaso, Yolanda. E, portanto, deixo só aqui esta nota, em jeito de final de reunião. E então, dão por terminada a reunião pelas 20h52, mas antes disso, a primeira secretária está em condições para apresentar em ata e minuta. A Assembleia de Freguesia de Alcântara reuniu em sessão ordinária no dia 20 de setembro de 2023, quarta-feira, pelas 19h10, na Junta de Freguesia de Alcântara, cita na Rua dos Lusíadas, número 13, em Lisboa, com a presença dos membros constantes da folha de presenças anexa a esta ata. Relativamente ao período de antes da ordem do dia, PAOD, a Presidente da Mesa da Assembleia deu conhecimento da renúncia permanente ao mandato de Helena Maria Félix Moedas, membro suplente do PPD-PSD, pela coligação Novos Tempos Lisboa, por motivos justificados de ordem pessoal. Foram tomadas as seguintes deliberações. 1. Moção pela resolução de problemas de mobilidade na freguesia de Alcântara, apresentada pelo PS. Foi aprovada. Houve alguma alteração a esta moção? Não houve, pois não? Se não é isso, é que eu tinha escrito aqui após a alteração. Após correções, perdão. Então, vou reformular, portanto, ponto número 1, moção pela resolução de problemas de mobilidade na freguesia de Alcântara, apresentada pelo PS, foi aprovada após correções de natureza ortográfica, por maioria, com 9 votos a favor, sendo 7 do PS, 1 da Iniciativa Liberal, 1 da CDU e 2 abstenções do CDS-PP. Voto 2, voto de saudação, clubes e coletividades em Alcântara, apresentado pelo PS, foi aprovado após correção de ordem ortográfica, por unanimidade. Quanto à ordem de trabalhos, foram analisadas e votadas todas as propostas apresentadas, à exceção do respeitante ao ponto 2, que não foi votado, tendo sido tomadas as seguintes deliberações. Ponto 1. Apreciar, discutir e votar as atas números 6 e 7 de 2022, referentes, respectivamente, à sessão ordinária realizada no dia 28 de setembro de 2022 e à sessão extraordinária realizada no dia 24 de novembro do mesmo ano. Os documentos foram votados separadamente e ambos aprovados por unanimidade. Ponto 2. Apreciar a informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia, referente ao período de julho a setembro do presente ano, nos termos da alínea E do número 2 do artigo 9º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovada em anexo à Lei nº 75 de 2013, de 12 de setembro. Ponto 3. Aprovar a celebração do acordo de transferência de verba relativa à participação da freguesia nas marchas populares infantis Lisboa, Cidade de Tradições, Parque Mayer, entre o município de Lisboa e a freguesia de Alcântara, nos termos da proposta número 415 de 2023 e ao abrigo do previsto nas alíneas I e J do número 1 do artigo 16º e da alínea G do número 1 do artigo 9º
do regime jurídico das autarquias locais, aprovada em anexo à Lei nº 75 de 2013, de 12 de setembro. Foi aprovada por unanimidade. Ponto 4. Aprovar a primeira alteração ao mapa de pessoal 2023, nos termos da proposta número 448, desculpem, nos termos da proposta... Eu acho que, porque estou a ficar sem bateria, nos termos da proposta, peço desculpa, 448 de 2023, ao abrigo da linha M do número 1 do artigo 9º do regime jurídico das autarquias locais, aprovada em anexo à Lei nº 75 de 2013, de 12 de setembro, aprovada por unanimidade. Pelas 20 horas e 52 minutos foi lida esta ata em minuta que foi posta à votação e ponho a votação à ata. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade, que foi aprovada por unanimidade. A Presidente da Mesa da Assembleia deu seguidamente por concluída a sessão. Sim, muito obrigada, Yolanda. E vamos então carregar as baterias, não só o telemóvel. Muito obrigada pela vossa presença e até à próxima reunião. Obrigada.